Lopes. Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. A presença do medo em nossas vidas é quase que constante, ainda mais nos tempos atuais. Desde pequenos nós temos medo e à medida que a gente vai crescendo, a coragem ela pode aumentando, mas também o medo pode se sobrepor muitas vezes. E eu estou aqui com o Dr. Mauro Ferreira Duarte, médico psiquiatra, que vai falar a respeito sobre isso. Dr. Mauro, é um prazer tê-lo aqui no programa Fala Doctor e falar desse tema aqui, que sim. Né, uma abordagem mais ampla e saber mais sobre essa palavra que por muitas vezes a gente não quer nem estar citando, né? Mas que é muito importante para as nossas vidas. Exato. Seja bem-vindo ao programa Fala Doctor. Eu que agradeço, Douglas, o convite. E eu preciso antes confessar o porquê da escolha do tema, né? Porque a primeira reação que eu tive quando soube do teu convite foi exatamente essa, um medo por ter que fazer de repente, essa participação que para mim é um desafio, né? Coisa boa. Eu sei que tem alguns colegas que já vieram aqui, que de repente estão muito mais acostumados a essa situação com a câmera, com o público, e a minha prática diária é ali com o paciente no consultório, então essa exposição mais didática, algo diferente. Então eu tive que naquela hora fazer uma autoavaliação para poder observar o que eu estava sentindo, né? E confesso que inicialmente aquela palpitação, aquela ideia, aquele questionamento sobre a própria capacidade. E aí eu me lembrei de quantos pacientes eu vejo no dia a dia com essa mesma questão, com a diferença que tem muitas pessoas que acabam simplesmente travando, né? Então tem pessoas que acabam não conseguindo desempenhar funções e passar por situações que teriam plena capacidade por causa do medo, né? E a gente está realmente vivendo uma época onde o medo ele é muito presente. A questão da pandemia, desde o ano passado, né, fez com que a gente começasse a ficar assolado por essa sensação que ela é muito necessária na nossa vida, né? Se a gente não tivesse medo, a gente com certeza viveria bem menos, porque acabaria se expondo em muitas situações em que correria riscos desnecessários. Então o medo ele é necessário. O problema é quando esse medo ele é exagerado e a gente acaba vivendo com uma má qualidade de vida e como eu estava citando anteriormente, deixando de fazer coisas que poderia. Eu tenho pacientes, poderia lembrar de um exemplo aqui, uma pessoa que é um excelente profissional, que trabalha no setor de eventos, muito capacitado, mas sempre que ele se depara com alguma situação um pouquinho mais desafiadora, ele passa vários dias antes com náusea, calafrios, palpitação, angústia, insônia, e é um sofrimento que não teria porquê, pela capacidade que ele tem. Então, e aí ele vai lá, ele desempenha aquela tarefa muito bem, né, mas infelizmente ele não consegue fazer aquele aprendizado, né? Então, numa outra situação ele acaba passando pelo mesmo sofrimento, né? E a ideia do tratamento é ajudar a pessoa a poder identificar a causa desse medo, né, que ela consiga olhar para si e perceber que muitas vezes esse medo ele vem de raízes, de situações bem mais antigas, que fizeram com que essa pessoa acabasse acreditando em ideias distorcidas a seu próprio respeito. Então, é comum que lá, quando a gente, nos nossos primeiros anos de vida, a gente acabe desenvolvendo, sem saber, ideias de incapacidade, de insuficiência, de impotência, muitas vezes pelas metas idealizadas que a gente acaba criando. A gente, quando bebezinho, naturalmente é completamente dependente, frágil e inseguro, e a gente já nasce preparado para agradar aqueles que nos cuidam, né? E o problema é que a gente, ao longo do desenvolvimento, acaba não percebendo muitas vezes que cresceu, né, que já tem condições de cuidar de si próprio, e não consegue se despojar dessa necessidade exagerada de agradar, de corresponder a expectativas, e essa distância que fica entre aquela ideia que a pessoa tem da sua própria capacidade
E aquele ideal que ela imagina que ela deveria alcançar é que gera toda essa insegurança, porque a pessoa nunca consegue chegar naquele nível idealizado que ela imagina que deveria atingir. Certo. O medo ele pode salvar a vida, mas também o medo pode perder muitas oportunidades. Exatamente. Oportunidade de trabalho, oportunidade de até mesmo do namorado ou namorada, entre tantas outras, né? E tem a questão do cérebro, do reptiliano, né? De nós é a sobrevivência. E uma questão é o medo, né? Quando uma criança, a gente se acostuma com a parte de simbolismo. Quando vê uma cobra, por exemplo, que tem a cabeça triangular, a gente já fica olhando já com medo. Mesmo que a outra que vem, o oval, já tem medo também. É uma questão da sobrevivência do ser humano, mas também pelo teu trabalho de desenvolver na pessoa, para ela criar mais coragem. E eu gostei do que falaste, do teu desafio. Exato. De falar, porque não é só tu que tem essa questão, muitos já foram convidados e são excelentes profissionais e com certeza vocês virão, e que eles têm medo de falar em público. Mas daí a questão é, o que está na tua frente é uma pessoa que está precisando da tua informação. Exato. E que basta botar o medo de lado e colocar essa coragem, como está falando agora, e falar para ela de tudo que tu sabe no teu dia a dia. Douglas, eu acho que é importante passar para quem nos assiste que o trabalho da gente é exatamente esse, é poder tentar olhar para si e aprender a seu próprio respeito. Então, na minha prática como psicoterapeuta, a ideia é ajudar também o paciente a se conhecer, né? E a ideia é que ao longo do tempo o paciente consiga fazer isso ele próprio, né? Até para que um dia ele possa ter alta, né? Não precise ficar eternamente realizando um tratamento de psicoterapia, enfim, e até mesmo para que possa se despojar em médio ou longo prazo de medicações que de repente possa estar necessitando naquele momento. Então o trabalho da psicoterapia é ajudar a pessoa a poder olhar para si, entender o porquê, no caso, daquele medo, perceber e encontrar estratégias para poder lidar com aquela situação. Dei uma travada agora. Você falando do medo, eu vejo muitas pessoas rodarem no teste da carteira de motorista. Como tem pessoas que travam naquele momento. É bastante comum. E aí começa com sudorese, já começa com problemas intestinais e assim vai. O que acontece com essa pessoa? Porque assim, tem muitas que são assim, mas travam em dificuldades que ela não sei se é aquela pressão interna, como passar no vestibular, né, que congela, né, vem aquele medo de pegar e errar aquela questão, e sabe. São pessoas até que sabem dirigir, são pessoas que sabem a questão, mas no momento travam. Que medo é esse? É que na hora se criam monstros, né, Douglas? A pessoa, ela imagina aquela tarefa como sendo algo impossível. Por mais que ela racionalmente já tenha desempenhado, sabe dirigir, mas naquela ocasião ela sabe que ela vai ser avaliada, que ela vai ser julgada. De repente ela coloca uma importância até demasiada sobre aquele evento, né? Como se o não passar naquela prova, naquele teste para a carteira de motorista, aquilo ali fosse determinar o fim da vida dela. E no momento que ela consegue perceber que não é isso, né? E dar um valor justo para aquela situação e poder usar alguns mecanismos para tentar se acalmar, para tentar baixar aquela descarga de adrenalina, ela vai conseguir passar por aquela situação. Às vezes, ela vai precisar de um auxílio até medicamentoso. Existem medicações até para poder reduzir o grau de ansiedade naquela hora, até mesmo para dar uma reduzida mesmo na frequência cardíaca, tremores, sudorese. Então, algumas vezes é necessário para que a pessoa consiga passar por aquela situação e a partir daí ela pegue um pouquinho mais de autoconfiança e depois, com o passar do tempo, ela vai esquecendo aquele medo e aquele evento que era antes um grande desafio vai se tornando uma coisa mais rotineira, uma coisa mais tranquila e quando vê ela está fazendo no automático, né? Bom, muito bom. Pessoas que têm sociofobia, e não são poucas, né?
Exato. Como trata essas pessoas, primeiro escutar bastante elas, deixar elas... Quando elas chegam para ti, tá? Ela sabe que o tratamento ali é esse fator, mas elas de imediato já falam muito para ti ou elas ficam quietas? Não, elas... Ficam esperando a pergunta. Não, as pessoas elas acabam, sim, pelo menos na minha prática, eu tenho essa felicidade de que os pacientes conseguem se sentir acolhidos e conseguir trazer a história de uma maneira livre, tranquila, entre aspas, porque nunca é fácil, né, chegar e se expor e falar dos seus problemas, do seu sofrimento. Mas essa questão que tu falaste da fobia social, de fato ela é bastante comum. Essa situação em que a pessoa tem o temor do julgamento, da crítica, da exposição. E aí a mensagem que eu gostaria de passar é que é possível enfrentar essas situações, né, que não é necessário ficar sempre numa postura esquiva ou evitativa, né? Porque a pessoa acaba perdendo várias oportunidades da vida que não precisaria ser dessa forma. E você tem medo de falar em público? Você tem medo de estar entre grupos de desconhecidos? Aguarde no segundo bloco, vamos falar mais sobre isso. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então ao segundo bloco com o Dr. Mauro Duarte, médico psiquiatra, falando sobre o medo. Então, Dr. Mauro, essa questão da relação do medo-vida, vida-oportunidades, também medo que salva vidas, isso tudo está incorporado dentro de uma situação do passado até hoje. Crianças, por exemplo, tá? Crianças com 7, 8, até menos, que já tem... As crianças normalmente são envergonhadas, mas tem muitas crianças que elas denotam medo, até mesmo pelo o julgamento. Isso também vem da parte familiar, que tem aquela pressão, tudo, que isso também pode atrapalhar no sentido, no futuro dessa criança, quando for adulto, porque é onde ela vai ter uma decisão e que vai ter que enfrentar primeiro o medo para que possa passar esse obstáculo, vai influenciar bastante no passado, né? Com certeza. Os tratamentos, a educação, tudo. Com certeza. Nos tratamentos a gente sempre procura fazer essa investigação da história prévia, do passado, da criação, porque na verdade aquilo que a gente carrega vem desde antes do nosso nascimento. Então a gente traz hoje em dia toda uma história que começa lá nos antepassados, né? Com toda a questão da tradição, da cultura, a história de vida que vai influenciando, por exemplo. Eu recordo de um paciente que ele tinha uma condição financeira bastante razoável, mas logo que ele iniciou o tratamento, ele tinha uma sensação de medo que fazia com que ele vivesse de uma maneira quase que miserável. E investigando a história dele, dava para perceber que lá o avô realmente tinha sido uma pessoa muito pobre, né? E que acabou acarretando para o pai desse paciente uma educação muito rígida, muito rigorosa, baseada na contenção de gastos. Né? E isso vai passando de geração em geração. E muitas vezes
pessoa acaba não atualizando e não percebendo que aquele aprendizado, aquela ideia que ela carrega lá de trás já não é mais compatível com a vida que ela leva hoje. Então, tu falaste sobre as crianças. A gente, quando criança, a gente vai sofrendo uma programação, né? E obviamente que as pessoas mais importantes são pais e aqueles familiares mais próximos. Eu, como pai, sei da dificuldade que é a gente conseguir educar um filho e transmitir valores, enfim, mas na dose certa. Porque no momento que a gente exagera na proibição, no não, na questão da vergonha, do que é bonito, do que é feio, a gente pode estar criando ali um problema, né? Porque essa criança, ela vai observar, ela vai aprender aquilo e vai interpretar a sua maneira. Então, a gente percebe nos pacientes que aquele medo, por exemplo, que ela carrega, não se pode atribuir exatamente ou completamente àquela educação que ela recebeu, mas a interpretação que ela fez daquilo que ela ouviu, daquilo que ela observou. Então tem sempre essa conjunção de fatores. Mas então ela aprende, por exemplo, que determinadas atitudes vão ser vergonhosas, vão ser criticadas. Muitas vezes ela observa os próprios pais criticando, julgando, condenando. Mesmo que aquilo não seja feito diretamente para ela, aquilo ali vai fazer com que ela estabeleça um senso do que é certo, do que é errado, do que é bonito, do que é feio. Se esse senso ele é muito rigoroso, muito tirânico, essa pessoa com certeza vai sofrer no futuro, né? Quando ela tiver que ela passar por determinadas situações de desempenho, de exposição. Mas também falando agora de outros medos, né? Tem aquelas pessoas que carregam uma ansiedade crônica, uma ansiedade generalizada, e isso tem sido cada vez mais observado, né? Não só em função da pandemia, mas também porque a gente nota as pessoas cada vez mais carregadas de preocupação, né? Então, desde o ano passado, uma preocupação muito grande com o adoecimento, a morte, a sua própria, ou a morte de familiares, a perda de entes queridos, a questão financeira, o medo das dificuldades. Então, lembrando até da entrevista do Rodrigo na semana passada, existe realmente uma conexão muito forte dessa parte ansiedade, medo e dor, né? E isso aí forma um quadro, às vezes, que é bastante nebuloso à primeira vista. A pessoa vem com sintomas depressivos, ansiosos, somáticos, e é importante que a pessoa também possa ter uma visão mais global do que está acontecendo na vida dela, para ela poder ter um tratamento adequado, perceber que eventualmente vai ser necessário uma medicação, vai ser necessário uma psicoterapia, vai ser necessário um acompanhamento com fisioterapeuta, educador físico, o papel da atividade física. E obviamente a pessoa vai ter que ter um olhar sobre o seu ambiente, a sua questão social, muitas vezes a questão conjugal, a questão familiar, para poder identificar também onde é que está o problema. E poder ter atitudes necessárias para que aquela situação que às vezes está gerando aquela dor, está gerando aquela ansiedade, a insônia, ou aqueles sintomas depressivos, que a pessoa possa tentar pelo menos fazer a parte que lhe cabe, para que aqueles problemas possam, na medida do possível, ir se resolvendo. Sim. Eu vou ter que colocar uma situação que eu vivo todos os dias, porque eu sou dentista. E duvido alguém que vai no dentista como vai ao shopping, né? Porque não tem aquele que diz assim, eu não tenho medo de dentista. O medo de dentista não tem. Um cara querido como eu, agradável, não vai ter. Agora, do procedimento em si, claro que tem. Então, nós, da odontologia, a gente tem que ter o quê? Uma capacidade de entender que aquela pessoa que está ali, ela está vindo para tratar de algo que é dor, tá? Por vezes até dor emocional. Exatamente. Um dente torto, que deixa de sociabilizar, uma dor de dente, né, dentre tantos outros também. E a gente tem que entender que ele está ali, mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar do medo.
Para isso, a gente tem que passar para esse paciente, essa pessoa, confiança. E fazer com que ela, não diga que se entregue por total, mas que ela sinta a confiança de que aquele profissional, ele vai tratar e vai tirar, né, aquela dor. Esse medo, ele é constante. E é algo que eu luto desde que entrei na odontologia. Porque tem uns que se tremem, tem uns que dá dor de barriga, tem uns que desmarcam, que não consigo ir porque eu estou com muito medo. Mas eu acho que no momento que tu consegue transmitir aquela confiança, e se tem alguém do lado que já se tratou comigo e é parente, melhor ainda. Claro. Essa questão do medo do dentista, assim como o medo do branco, que é importante a gente falar a respeito disso, é um quadro que todos os dias está aí, mostrando. Exato. E é interessante quando tu fala da questão de confiança, Douglas, porque para tu transmitir essa confiança, antes de mais nada, tu tem que transmitir que tu entendeu, tu percebeu, tu empatizou com aquilo que a pessoa está sentindo. Tu tem que valorizar o medo dela, tu tem que poder transmitir que tu entende que ela está com receio, está com uma dor, ou seja, que tu está se colocando no lugar dela. A partir desse momento, ela poderá confiar em ti. Então, o primeiro papel é esse. Quando ela começa a confiar, ela começa aos pouquinhos se entregar para aquela situação e de repente ela vai vendo que não era tão horrível quanto ela imaginava. A experiência. Exatamente. E aí a coisa começa a ir embora, começa a fluir. Exatamente. Pessoas que chegam ao consultório nosso e que tem vários sinais ali de estresse no equipo, né, na cadeira, e que à medida que vai passando as consultas, vão ficando mais relaxadas. Então isso aí é uma coisa muito boa para nós, que a gente consegue desenvolver um trabalho melhor também, porque é difícil de pegar e trabalhar com uma pessoa que está ali, né, naquele momento com dor, estresse pelo medo, né, e tentando confiar na gente. Exato. Então a gente lida com uma situação bastante crítica em cima disso. E vocês estão aí para pegar e mostrar que a gente também está preparado para isso. Exato. Né? À medida que a gente vai passando a experiência nossa, vai amenizando a situação. E que é importante para a saúde. Exato, eu acho que seria importante, de fato, as pessoas poderem ter uma clareza de que dá para enfrentar essas situações. Eu recordo uma paciente que eu atendi há vários anos atrás, já era uma senhora de mais de 60 anos, ela foi um caso interessante, porque eu tive que atender ela na portaria, tive que achar um cantinho na portaria para atender, porque ela tinha medo de elevador e ela não tinha condição de subir as escadas, né? E acaba sendo gratificante, como tu disseste, poder atender a pessoa uma primeira vez com todo um quadro de fobia, nesse caso, e ajudar, né? E perceber que já numa segunda, numa terceira consulta ela consegue fazer algo que antes ela não conseguia, né? Outra coisa que é interessante falar para quem assiste é que as pessoas não precisam ter tanto medo do próprio tratamento psiquiátrico em si, né? Das medicações, porque infelizmente as pessoas têm uma ideia às vezes distorcida de que necessariamente quando forem ao psiquiatra vão sair com uma prescrição, uma sacola de medicamentos, né? E que esses medicamentos vão fazer com que essa pessoa fique robotizada, dopada, sem condição nem de abrir os olhos. Embora algumas vezes, claro, tem pessoas que precisem de mais de um tipo de medicamento, essa não é a regra. E o nosso objetivo sempre é que essa pessoa possa ter um tratamento otimizado, com aquelas medicações que venham a ser realmente necessárias, com o mínimo de efeito colateral. Isso é possível. E não necessariamente a pessoa vai precisar também fazer esse tratamento ao longo da vida inteira, né? Principalmente se ela conseguir aliar uma psicoterapia, né, que é um tratamento na base da conversa, do relacionamento, buscando aquela investigação da pessoa e ajudando que ela própria consiga olhar para si. Se tiver a psicoterapia como aliado, né, e a psicoterapia não é algo realizado apenas pelos psiquiatras, tem os colegas psicólogos, todos que nos ajudam, se conseguir aliar a parte da medicação com a psicoterapia, o prognóstico fica muito melhor. Sim. Né? O curso desse tratamento ele se torna muito mais favorável. Vamos lá.
medicamento, ansiedade, medo, sono. Tem muitas pessoas que tem que tomar um remedinho para dormir. E muitas vezes acredito que seja necessário ela, né, diminuir a ansiedade, né, diminuir o medo e ter um sono mais confortável e natural. Exatamente. Fale a respeito disso. De fato, a ansiedade ela vem junto nesse combo assim da insônia. É muito comum. E vai ser preciso tratar essa ansiedade toda, né? Tem pessoas que elas não conseguem dormir pelo fato de já estarem preocupadas com tudo que tem que fazer no dia seguinte, né? Acaba sendo necessário, algumas vezes, o uso da medicação para dormir, mas é importante, sim, essa investigação do hábito de vida, dos problemas que essa pessoa vem passando, para que ela própria possa conseguir, como eu disse antes, tentar fazer a sua parte, né, para lidar com essas situações, para que ela venha, mesmo que precisando momentaneamente usar alguma medicação, que ela possa dispensar isso no futuro. Uma coisa importantíssima nessa questão que tu falaste da ansiedade, do sono, é a atividade física, que as pessoas elas acabam ignorando a importância de algo que para inserir na rotina diária, né, e que vai impactar muito positivamente na saúde, mas infelizmente as pessoas ainda têm a tendência de buscar a medicação do que buscar aquela avaliação da sua rotina, dos seus hábitos, as mudanças necessárias para que elas não venham a precisar dessa medicação. Sim. E a questão da atividade física também, ela desprende muitos hormônios, né, que fazem que a pessoa fique mais tranquila, mais leve, e ajuda também na terapia junto com vocês. Exatamente. Não é? Que é uma questão multidisciplinar. Exatamente, multidisciplinar. Eu acabo eventualmente atendendo pacientes que vêm apenas para fazer uma avaliação, né, farmacológica, porque já vem em tratamento com colegas, psicólogos, já vem em psicoterapia, e muitas vezes esse paciente vai ter que acabar também buscando um educador físico, né? Quando envolve questões alimentares, vai ter que ter aquele encaminhamento para o nutricionista. Então a gente acaba tendo que trabalhar em equipe para que essa pessoa possa ser cuidada como um todo. Outra questão também que é muito importante falar aqui é daqueles que se automedicam e que não procuram um profissional. O problema da automedicação é que a pessoa acaba aliviando somente o sintoma. Então, de repente, e não a causa. Exatamente. Então, a pessoa ela até pode obter um alívio, de repente, da sua ansiedade, né, com determinada medicação. De repente, ela vai ter um prejuízo da concentração e da memória por causa daquela medicação e ela pode nem saber disso. E o grande problema é que ela vai estar deixando de olhar para a causa daquilo, né? Então, se a gente for pensar, as causas são várias. Mas vamos imaginar um exemplo. A pessoa pode estar passando por determinado problema no trabalho, né? E aquilo desencadeando uma ansiedade, desencadeando uma insônia. Se ela simplesmente ficar tratando o sintoma, ela está perdendo a oportunidade de olhar para uma questão da vida dela que de repente vai lhe servir de um aprendizado. Às vezes o aprendizado, nessa situação específica em relação ao trabalho, é aprender a engolir sapo. Às vezes o aprendizado é exatamente o contrário. De repente, fazer um esforço para sair de uma situação desagradável, de repente poder acreditar que pode almejar algo melhor, fazer um exercício de buscar algo diferente. E se a pessoa simplesmente se medica, ela perde uma oportunidade de crescimento, de aprendizado sobre ela própria. Muito bom. E a mensagem que pode dar para esse público que está nos assistindo? A mensagem é que não tenham medo de buscar um tratamento, né? Que possam perceber que a ajuda de um terapeuta, de um psiquiatra, de um psicólogo, ela pode sim agregar em termos de qualidade de vida. Não é preciso a gente viver com medo, existem muitas formas aí da gente tentar buscar, principalmente um autoconhecimento, para conseguir passando pelas situações que são desafios, que são situações novas. Então, não tenham medo, como acontece, infelizmente, muitas vezes, do paciente relutar bastante até chegar ao verdade. psiquiatra. Eu quero te parabenizar pelo enfrentamento do teu desafio que tu conquistou. Obrigado. Agora, está aqui, né, junto comigo, pela confiança também de que acredito que tu vendo o programa, por indicação de amigas também, né, profissionais excelentes,
de estar aqui falando sobre isso, sobre o medo. E que você que está nos assistindo, que enfrenta o medo diariamente, e que a gente sabe que a gente tem muitos, temos que ter a nossa coragem, né? A coragem de enfrentar, e também saibam que temos os profissionais à disposição para ajudar. Dr. Mauro, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no programa Fala Doctor. Fico muito lisonjeado com a tua presença. E a você que nos assistem todas as segundas-feiras, às 21 horas, e também nas reprises de sábado, às 11h30 e no domingo, às 11 horas. Então, que tenham uma noite abençoada e sigam nas redes sociais. Todas as entrevistas do Fala Doctor está no Facebook, está no Instagram e está no YouTube. Aquele abraço.